Catadores Cast, o podcast do blog Catadores de Relíquias. Ladies and gentlemen, 俺の名前は榊優也。これから新しいデュエルのショーをお見せします。モンスターに乗ってフィールドを華麗に舞う、それがアクションデュエル。皆さん準備はいいですか？俺の仲間エンタメイトたちを集まれ。ペンデュラム召喚。新番組遊戯王アーク5、4月6日日曜夕方5時30分放送開始。お楽しみはこれからだ。 Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Fabrício Barros e aqui é o Catadores de Relíquias. E hoje eu estou aqui com Wesley Corso Nogueira. E estamos aqui para falar sobre o que, Wesley? Estamos para falar de uma coisa nova no mercado aí, chamada Yu-Gi-Oh! Arc-V. Yu-Gi-Oh! Arc-V. Arc-V mesmo. Você viu também? Lógico, senão eu já teria apanhado por não ter visto para falar aqui nesse programa. É verdade, né? Então vamos para o programa. Ladies and gentlemen. Bom, nós estamos aqui hoje para dar nossas primeiras impressões sobre o episódio número 1 do Yu-Gi-Oh! Arc-V. Eu ia falar Pokémon, veio na minha cabeça, mas ok. É igual o Digimon, outros aí, tem vários, né? Pokémon tem o Jotô, tem o primeiro, tem agora o XY. Nossa, e tá uma zona. Pra mim sempre foi uma zona Pokémon, cara. Tipo, eu acompanhei os primeiros. 151, agora tem 1800. Não! Cara, pra quem gosta é bom, eu gosto, por exemplo. Mas realmente tem muita coisa. É que nem Yu-Gi-Oh!, Digimon, qualquer outra franquia que começa a ficar grande. Tem horas que eles colocam coisas que não precisava ter. Às vezes eles extrapolam. Cara, eu falei assim, falo meio brincando porque a começar a acompanhar e pegar todos os episódios, ficou muito grande, tem muito conteúdo, tem muita coisinha, detalhezinho. Pra quem joga tem um mundo à parte no Pokémon. Mas não é de Pokémon que nós vamos falar hoje, falaremos de Yu-Gi-Oh! Arc-V. Mas nós também falaremos um pouco sobre o parte do jogo que mudou, né? Regras mudaram, anime mudou, só eu não mudei, ainda bem. Mudou de roupa. Pô, tô falando que eu não troco de roupa, é isso? Não, mas você falou que não mudou, pelo menos uma coisa você mudou. Fez a barba, o cabelo. Você tá de brinquedo de mim mesmo. Lógico, tem que ser zoado. Ai, que viado. Ok. Ladies and gentlemen. Primeiras impressões que você teve, assim, sobre esse pequeno comecinho de história. Esse comecinho de história agora do Arc-V. Já tinha algumas sinopses já sobre essa saga. Tal, os duelos de ação. Dá puxa um comecinho aí pra gente. O anime agora se baseia que o mundo está numa era de duelos de ação, que não é simplesmente eu vou duelar contra o meu adversário. Agora vai ter aquela coisa de entretenimento do público. Eles levaram essa parte de duelo pro público. É como se fosse o GX, que estava na escola e todo mundo assistia os duelos, não é mais aquela coisa feita sozinho praticamente. Tem aqueles duelos que vai ser sozinho, e isso eu acredito que vai ter, porque sempre vai ter algum duelo que eles vão ter que decidir uma coisa importante. Sim. Mas o foco mesmo é, eu vou fazer esse duelo e eu vou ter que entreter o público enquanto duelo. Não é simplesmente eu vou derrotar meu oponente. Não, eu tenho que fazer uma graça, eu tenho que fazer um truque, eu tenho que pegar, por exemplo, que vieram com as cartas de ações. Com essa carta de ação eu consigo fazer um cloninho, vamos fazer uma brincadeira aí. Ou eu crio um palco aqui no meio da arena. Com isso eu mantenho uma coisa diferente para entreter o público. Mudou-se a dinâmica do duelo pra colocar essa nova história sobre esse ano de entretenimento para o público. É a mesma mudança que até nós estamos falando aqui em off, uma mudança que pra mim foi o 5DS com corridas de duelo. E aí agora tá tendo uma coisa tipo entretenimento, a palavra que me vem é circo, mas um show, um espetáculo, sim. Seria bem nessa linha agora. Seria a inovação uma evolução do duelo. O que pra mim foi a mesma coisa no 5D.
Agora tem uma tecnologia chamada Solid Vision, que cria realmente o ambiente onde eles estão duelando. Tem as cartas de campo, e essas cartas de campo realmente cria aquele campo. Você pode pisar, você pode pegar as coisas que estão ao seu redor. Por exemplo, no anime, um dos primeiros campos que aparece é como se fosse um Japão feudal, com aquela estrutura de portais e tal. Sim. E com isso a máquina dá problema e o protagonista ele cai desse lugar, desse portal que ele estava em cima, mostrando que realmente não é simplesmente meus monstros são criados, não, agora você faz parte desse ambiente, você pode montar em seus monstros, você usa esses monstros para parte do seu espetáculo, você corre durante o local, porque agora o campo foi aumentado, não é aquela coisa fechada, um cubículo para os dois duelarem apenas. Exato, agora as pessoas podem se mover, podem correr pelo campo, e isso é incentivo para que as cartas de ação estejam no campo, elas ficam espalhadas pelo campo, e isso também motiva as pessoas a se dirigirem a elas, a se moverem até elas e conseguirem uma boa estratégia. Sim, como que é demonstrado no anime, existem essas cartas de ações que elas no começo do duelo elas são como se fossem explodidas, é uma carta enorme que é explodida e vai carta para todo o campo, e com isso você só pode ter uma carta de ação na mão por vez. Sim. Você pode usar uma e já pegar outra pra usar, mas na mão, na hora que você vai usar, você só pode ter uma. Você não pode ficar com duas e falar, vou usar uma agora e depois usar outra depois. Não. Elas não são cumulativas. Você tem na sua mão você é impedido de ter a outra na sua mão até que essa primeira tenha sido usada. É isso. Isso. Esse é o foco. E o protagonista, ele usa essa estratégia no anime para poder derrotar um adversário, tentar derrotar um monstro adversário pegando essas cartas. Ele corre todo o campo, vê onde tá cada carta e com isso... Ah não, é spoiler, né? Eu acho que é melhor começar do início, né? Porque começar do fim é foda, né? É. E desculpa, pode falar palavrão? Foda pode. Pode falar pepeca, pode falar... agora não sei como falar. Ah não, melhor não falar esse negócio não. Não, pode falar assim. Pode ficar tranquilo, me desculpa. É que tem lugar onde é muita criança e tal, então tem que tomar cuidado. Ih, caramba. O que aconteceu, meus queridos? O relâmpago apareceu no céu e apagou a nossa luz. E ela voltou agora. Só porque eu falei, tempo safado. É um absurdo isso. Ainda bem que voltou, né? Porque senão ia ficar meio estranho. Ladies and gentlemen, o começo do anime, a abertura. E eu fiquei meio assim, não pegou a abertura do anime. O ritmo da música realmente teve uma pegada, entre aspas, um pouco diferente do que os outros. Parecia mais se você for pegar uma referência, parecia mais o último, o Zexal, a abertura. Sim. Mas faltou alguma coisa. A animação da abertura tava boa? Tava. Deu pra ver bastante coisa assim que foi muito boa a abertura. Mas a música não teve aquela coisa assim, tipo, você vai entrar pra esse mundo ouvindo essa música. Não é que nem você ouvir a música do 5Ds. Aquela música, a primeira abertura, quando você começa a ouvir, você parece que você tá entrando no mundo 5D. Você entende, entre aspas, como que tá sendo o mundo. Que é aquele mundo vai ter a corrida, mas é um mundo mais sério, tem um foco diferente do que já foi antes. A música consegue passar muita coisa, mas essa música não conseguiu passar tanta coisa. Sim, pra mim, o que acontece? Ela parecia tipo, assim, é um sambinha. Se fosse comparar com um ritmo brasileiro, é um sambinha assim, que eu tô ouvindo no bar lá da esquina, sabe? Eu tô passando, samba, que legal. Mas não me pegou, não fala assim, nossa, que samba maneiro. Não vai ser aquela música que você vai virar e vai começar a cantar, tipo um Snow Fairy do Fairy Tail, que é aquela música, não importa quem seja, se viu o anime Fairy Tail, vai cantar aquela primeira música, que é até uma música até fácil de se cantar e pega a letra, você se envolve naquilo. Sim, realmente é isso. Se ela não tem aquela pegada, ela não vai grudar na sua cabeça, você vai ficar, tá andando na rua e daqui a pouco você vai lembrar da música. Eu mesmo não estou lembrando da música até agora. Passou-se uma semana, nós estamos a uma semana, praticamente, da exibição do primeiro episódio. Uma música que ficou na minha cabeça foi o encerramento do do Zexal, primeiro encerramento. Ela é bem maneira, cara. Ela é bem maneira. Depois tem todo aquele toque, assim, até do anime, que você compreende algumas coisas, que ele fala que como que tá a vida, assim, ele queria estar em casa assistindo animes e tal, mas ele tem que fazer as coisas. Tipo, é uma música que tem uma letra boa, mas o toque te pega. Você não gosta dela só pela letra. É um conjunto que te leva. Sim, o toque te pegou. Não, é pegar no sentido de fazer você gostar daquela música e lembrar dela. Você sabe que eu vou fazer piadinhas assim sem graça sempre, né?
Esse não é o Pinta, né? É claro, piada sem graça é comigo. Obrigado. Não foi nada. Mas então, uma coisa que eu gostei muito, muito mesmo, que eu tava sentindo falta no Yu-Gi-Oh! Foi monstros de summon por invocação. O Tribute Summon, que fala. Tribute Summon. Tipo, não é só você trouxe 2 monstros level 4 ou por uma forma especial eu posso reduzir a 0 o ataque desse monstro level 8, trago outro level 8 junto e faço um Exceed. Ou eu trago 4 monstros aqui, um level 2, outro level 1 e outro level 3, e com esses 3 e o outro eu faço Vou falar um Synchro. Isso, um Synchro. E é tudo monstro de level baixo que eles traziam, tudo de forma especial. Special Summon. Nada eles traziam por Tribute Summon. Não tinha também aquelas cartas especiais pra invocação por tributo. Verdade. Tipo, aí que tá. Eu vou pegando já um pouquinho, já dividindo um pouquinho o caminho pra falar um pouco. A mecânica que eu acho que vai predominar agora é trazer monstros de nível alto. Nós vamos parar um pouco de ter monstros tipo ou monstro Synchro ou monstro Exceed. E vai ser um monstro, ponto. Vai ter pêndulo monstro, ok, mas tem muito foco nessa ideia de você trazer monstros de nível alto. E eu gostei muito disso, eu gosto dessa mecânica. Faz você pensar mais, e no duelo isso muda muita coisa. Eu gosto de pegar as cartinhas, jogar com os amigos e tal. E você fazer um Exceed é a coisa mais fácil. Eu tenho um deck de Exceed focado pra fazer Exceed. Primeiro turno eu consigo fazer o roubo, se eu tiver sorte eu faço 2. É uma coisa entre aspas simples. Você pega o Gagaga Magícia, pega o Gagaga Girl, você faz qualquer Exceed level 1 a 8. É uma coisa simples, uma coisa muito fácil. A mecânica Exceed pra mim, ela... Não vou falar assim que é mamata, ela não é mamata, porque tem os monstros dessa parte que também facilitavam. Ouça a natureza. Elas facilitavam você fazer o summon. É muito... Toda a batalha do Sexual pra mim ela é tão rápida que ela começa, o cara já pega e já traz um monte grande, não sei o que, papapá. E começa só aquela luta de efeito contra a armadilha e papapá. Igual o Synchro. O Synchro também foi a mesma coisa. Começou aquela coisa muito rápido, os duelos. O primeiro Yugi e o segundo GX tinha uma forma de invocação diferente, tinha primeiro, Yu-Gi-Oh! Não tinha nada de regra de Yugi, você podia trazer um monstro level 7 a hora que você quisesse. Sim, cara, as regras, tanto é que no começo do mangá mesmo não tem regra nenhuma, tipo, você tem um duelo mais disputado assim, com regras mais ou menos, e com o decorrer do mangá foram sendo colocadas regras, e aí foi lançado primeiro o Buster, primeira caixa de Buster, aí carta real, ali tem um jogo, tem um manual, foi evoluindo e mudando até hoje. Sim. E no segundo Yu-Gi-Oh! Você fazia a fusão dos monstros. No primeiro começou a ter muita mecânica de ritual. Ritual pra mim ficou assim, ritual no primeiro, fusão no segundo, Synchro no terceiro, Exceed no quarto e agora Pêndulo no quinto. Ladies and gentlemen, mas então, qual que é o nome do protagonista desse anime agora? Do Arquivi? Eu sei que é Yuya, eu lembro o primeiro nome dele, não sei o que é Yuya. Mais um detalhe sobre o anime, além do nome, Yuya já estava esperado que ia ser algum Yu, alguma coisa, porque tem o Yugi, tem o Yudai, é Yudai, né? Ou é Judai? Yudai. É Yudai, não. É Judei Yudai, alguma coisa assim, é... Jaden Yuki. É Yuki, é o Yu tá no... Yuki. Isso, depois vem o Yusei e Yuma. Cada um sempre começa com Y, é o poder do Yu-Gi-Oh! Se você tem o nome tipo Yuri, Igor, que começa com Y, você vai ser um dos melhores jogadores de Yu-Gi-Oh! Pode ir lá, vai na fé. Se entrar na minha frente eu bato, hein? E Yuya é com 2 Ys. Yuya. Sim. Yuya Sakaki é o nome dele. Vou falar um negócio. Nós estamos vendo uma imagem da roupa dele, cara. O que você acha da roupa dele? Ele tá com uma roupa, tipo, com uma jaqueta, uma blusa por cima da roupa ali. Tem um óculos de Digimon, ele pegou um óculos de Digimon também. Eu lembrei que ele pegou aquele óculos do primeiro protagonista, que passou pro segundo. No terceiro tinha um parecido. Os protagonistas do Digimon sempre tem aquele óculos, né, pra colocar na hora que precisa. Sim, ficou a marca registrada dos líderes, digamos assim. Mas a roupa dele eu gostei. Até o cabelo dele eu gostei, preferi muito mais o cabelo dele do que o Yuma. O cabelo do Yuma era zoado. Mas uma coisa que é impressionante que no Yu-Gi-Oh! Você não pode ter um cabelo normal pra você ser um jogador foda. Você sempre tem que ter alguma coisa no seu cabelo pra você poder ser melhor.
É o poder capilar das mechas de cor diferente. Porque sempre tem 2 cores, no mínimo, no cabelo dos caras. E eu tô esperando agora pra ver quem que vai ser o espírito auxiliador do Yuya. Eu tô esperando que não haja um espírito auxiliador. Eu não, sério, eu não quero um espírito auxiliador nesse Yu-Gi-Oh! Por favor. Que ele vá, o pêndulo tem um poder místico especial. Explica lá na frente, cara, mas deixa ele jogar sozinho. Não. Que ele tem uma cara, como a gente tá falando antes, ele tem uma cara de ser sério e ter potencial pra jogar, cara. Ele vai pegar na raça o negócio. Sim, eu concordo com isso. Eu falei que ele pode fazer, no começo ele começou fazendo piada, fazendo brincadeirinha e tal, mas é aquela piada entre aspas forçada. Ele faz aquela piada pra a turma darem risada dele do que ele tá fazendo, pra não fazendo piada dele, igual a mãe dele fala, que ele sofreu muito, ele viu a turma chamar o pai dele de covarde, o pai dele sumiu, ele sempre teve aquela coisa assim, eu quero melhorar, eu quero ficar forte e tal. Depois o pai dele fala que uma ótima representação de mundo é um pêndulo, que quanto mais força você coloca, com mais força ele vai voltar. Depois quanto mais força, mais felicidade, mais alegria você colocar na sua vida, mais alegria vai voltar pra você. Por isso que é sempre ele estar rindo, sempre fazer piada e não chorar, não ficar triste. Depois ele leva isso pra vida dele toda. Mas quando ele entra num duelo, ele muda completamente. Ele fica mais focado, ele fica mais sério, ele fica com aquele intuito do Yugi mesmo. Eu vou vencer esse duelo. Ou do Yusei, que também, que ele ficava com essa cara. Não é que nem o Judai, que ele ficava com aquela brincadeirinha, ou ficava dando risada e tal. Tinha aquele momento que ele ficava sério? Tinha, mas não era sempre. Nesse caso, parece que ele vai ficar sempre sério durante as batalhas. Ele vai continuar, o respeitável público, eu tô fazendo tal coisa, porque é do universo dele. Mas ele sempre vai manter essa cara assim, eu tenho que fazer tal coisa pra poder ganhar do meu adversário. E até eu pensei nisso agora, nós estamos aqui falando as primeiras impressões do anime que passou, na época que nós estamos fazendo aqui, na época que vai já ter saído o 2º episódio de Yu-Gi-Oh! Vai sim sair atrasado? Sim, vai sair atrasado, ouvintes. Se virem. Então nós podemos fazer spoilers, sim, porque nós estamos dando nossa opinião e esperamos que nossos ouvintes também já tenham visto. Se não viram, para de ouvir agora, deixa o telefonezinho quietinho ou o computador paradinho, vai assistir o Yu-Gi-Oh! Primeiro episódio e volta, a gente continua, beleza? A não ser que você não tenha problema com spoilers e use isso pra você falar, será que é bom ou não? Porque tem aquelas pessoas que procuram spoiler pra saber se compensa ele assistir ou não. Porque... Sim, verdade. Olha, eu ignorando as pessoas que eu sou assim, eu falo, não, pode conta aí o final já da bagaça do Hobbit, que é isso aí, beleza, sim. Mas cara, voltando ao assunto principal que a gente tava tendo, o espírito auxiliador. Sim. Eu acho que vai ter um espírito auxiliando ele, mas não vai vir agora. Vai ser igual o que aconteceu no 5Ds, ou por exemplo, aconteceu também no GX. Tinha um espírito? Tinha, mas ele aparece mais pra frente. No 5Ds, quem que era o espírito? No 5Ds, era o dragão vermelho, né? Então, era um dragão que ficava junto com ele. Ele não precisava daquele dragão pra vencer um duelo, tipo o Yugi precisava no primeiro, ou Yuma precisava do Zexal pra poder ajudar ele nos duelos. Igual no GX. No GX, até metade do anime não tinha um espírito, até que descobriu que ele tinha aquele outro ser lá que foi selado e tal, ele conseguiu fugir, e daí no final ele acaba virando amigo dele. Mas no começo sempre tinha aquele espíritozinho do Karibo lá do ladinho dele. Exato. Eu até perguntar, será que eu penso assim, quem via de fora o primeiro Yugi, só puxando um pouquinho pra cá, a gente já volta pra cá. Uma curva, um atalho que eu tô tentando pegar aqui. O primeiro Yugi, o Yugi Mutou, tá? O Yami Yugi. Quem via de fora o cara, não pensava que ele era isso. Tinha dupla personalidade, não? Esquizofrênico, sei lá. Que mudava a pose. Tipo, pra nós que estamos vendo, nós vemos a mudança visual. Mas quem tá lá, não, a pose no máximo, acho que a pose dele mudava e a voz ficava mais impostada e ele conseguia falar com mais confiança. Sim. Era uma mudança, personalidade mesmo. Será que as pessoas, nossa, ele tá doidão, meu? É meio louco, meio Eu acho que isso não seria isso, porque até, por exemplo, a mim, quando eu estou num duelo, eu mudo, eu fico mais centrado e tal. Eu posso continuar fazendo piada? Sim, mas eu fico mais sério, eu fico pensando mais no que eu vou fazer. Eu acho que eles pensam assim, ele é tudo meio que tímido, ele não é desse jeito, mas no duelo ele liberta a verdadeira face dele, mostra realmente como ele é, porque ele se sente confiante naquilo, porque tem bastante gente que normalmente é tímido, outras coisas, mas num ambiente que ele realmente conhece, ele fica muito solto, ele consegue falar bem, ele se impõe mais. Igual, por exemplo, no mundo nerd, vamos colocar aí,
Sim, sim. Uns nerds, tem uma boa parte que entra nessa time e tal, mas vai falar, por exemplo, de Star Wars, para um nerd que é fixado, viciado nisso. Ele vai defender com unhas e dentes, ele vai falar bem, com autoridade, não, mas que aconteceu em tal universo, em tal local, foi tal coisa, que o mestre de tal fez tal. Tipo, eles têm aquela autoridade sobre o assunto. Exato. Eles, tipo, me daria uma palestra pra você sobre aquele assunto. Enquanto, vou pensar desse modo, é que eu falo assim, porque quando tem, no caso do primeiro Yugi, era um espírito que tava dentro dele. No VX, é um espírito que ajuda ele, só que, como você falou, depois de muito tempo que apareceu. No 5DS também é um espírito que vai ajudar ele um ponto, assim, ou outro, lá no final. Fica do lado, não é o corpo dele que é dividido, que vai mudando. Mas eu acho que a maior diferença mesmo que teria é o que acontece com o Yuma, que ele se funde com o outro cara. Eu acho que isso daí, eu não sei como que a turma não percebeu, que no último duelo do campeonato lá do Heartland, lá do coração, os caras viram ele transformando, mas não fizeram nada, né? Pô, nossa, você cortou o cabelo? Você com óculos? O que aconteceu? O cabelo dele ficou dourado aqui do nada. Que legal, que efeitos especiais. Eu achei absurdo, tipo, ele fez o que fez e voou pra cima, voou pra baixo e... meus efeitos sonoros. E teve uma overlay de 2 pessoas ali, 2 seres. E não... O deck dele começou a brilhar e ninguém falou que ele tava com hack no deck dele e tal, que ele tava roubando. E não, ninguém fala assim, nossa, que carta diferente, existe essa carta? Ninguém coloca isso, cara, tipo, ó, não existe isso. Não, cara, isso é uma liberdade poética que eles têm no anime. Todo anime, em todos os Yu-Gi-Ohs, eu te garanto, sempre vai ter uma carta que surgiu no deck da pessoa. Ah, tem um negócio, detalhe desse episódio. O cara, quando é feito o pêndulo Summon, que é o efeito, um dos efeitos mais legais que eu vi de Summon, o pêndulo Summon ficou muito 10. Ele fica, what the hell is this? Tipo, ele não sabe o que é e ele não imagina o que é. Tipo, não, eu tô pontuando isso, porque aí sim, todo mundo viu e pelo jeito agora sim vai ter uma reação. O que está acontecendo? Sim, como que o Pinta falou, foi uma das melhores apresentações de um Summon. Nossa, foi realmente lindo. Isso me lembrou muito o ritual, que no primeiro Yu-Gi-Oh! Os rituais eram incríveis. Por exemplo, que o Yugi fez com o Mago Negro e o... Não lembro se foi Karibo ou qual foi outro monstro que ele colocou lá junto. Eu acho que é o Karibo mesmo. Que é level 1 que ele precisava fazer, era level 8 esse ritual, não era? Depois o 7 mais 1 ficava 8. Exato, isso mesmo. Depois os dois, cada um indo num palquinho, e depois no meio tinha um vaso gigante. Daí os dois se colocaram lá do lado, daí do vaso saiu o monstro. Nossa, esses efeitos eram lindos. Mas depois o Exceed não foi tão bonito assim. Eu gosto, uma das sagas que eu mais gosto foi do Exceed pela parte de mecânica de cartas, mas o Exceed Summon não é tão bonito. Vem aquelas overlays no céu, abre aquele portal transdimensional, depois surge o monstro. Por exemplo, o Chaos Hope que aparece aqui lá, sim, é lindo. O Hope ele se junta, vira aquela cápsula, vai pro mundo e volta negro, com aquela espada enorme. Aquilo lá é bonito, mas no Cyclo tem uma coisa muito bonita também, que os monstros indo e depois vindo aquela luz com aquele monstro surgindo. O Synchro, cara, putz, a primeira vez que você fala, puta, velho, que a primeira vez que acontece o Synchro, fica aqueles aros do lado do Yusei e aparece só um feixe de luz. Aí aparece o... Ai, como chama ele? Que eu esqueci o nome. Fugiu da minha mente também. Aparece... Junk Warrior. Aparece o Junk Warrior. Tipo, aparece aquele feixe, aparece do lado da moto e ficou muito bonita a moto na frente e atrás aquele feixe branco aparecendo e o monstro aparecendo depois. Ficou muito bom. Mas eu falo que eu prefiro o Pêndulo Summon de todos os outros summons que apareceu até agora. Ladies and gentlemen, Como que tá sendo dito, no anime ele tava numa situação que eu estou no meu último turno, o cara mandou de volta pra minha mão o meu monstro mais poderoso de 2500 de ataque, meu dragão, o Old Eyes, que na tradução ficou de olhos diferentes, o dragão de olhos diferentes. Sim. A turma nem manteve o nome original, pelo menos na tradução que eu vi, eles até traduziram o nome do dragão. Foi impressionante. Nossa, isso. Tá uma delícia esse negócio de tradução, tá uma delícia, cara, nossa. Isso aí tá parecendo a parte do dublagem brasileira. Eles dublam tudo, até o nome do pessoa. É igual fizeram uma piadinha do Breaking Bad, depois falaram que ia chamar ele de Senhor Branco, que é Mr. White. Verdade, cara, seria
Pra você ter uma ideia, parece que vai ter, ou está tendo, ou está sendo produzido, não sei se foi cancelado ou não, uma série latino-americana, parte assim, e realmente vai ter o Senhor Blanco. Sim, eu vi isso. Realmente vai ter o Senhor Blanco. Tá em produção, se eu não me engano. Essas traduções, assim, é impressionante. Mas voltando ao assunto, ele perdeu o monstro da mão dele. Depois tem no adversário dele tem um monstro de 3.000 de ataque. Level 8. 5, porque a gente tem uma mágica que aumenta o poder e fica lá, tá 5.000 o negócio. Só que ele não podia bater de novo. Ah, sim. O ataque tava em 5.000, mas o original do monstro é 3.000. Sim. 3.000 e level 8. Depois ele falou, o que eu faço agora? Depois ele pega o colar que o pai dele deu, quando ele falou o que eu disse antes, que a melhor representação da vida é o pêndulo, que é pra ele não ficar triste, não se render e colocar apenas alegria pra voltar alegria pra ele. Depois ele vê o pêndulo, ele segura firme o pêndulo, depois com isso, as próprias cartas dele começam a mudar. Como sempre acontece de mudar alguma coisa ou de trazer uma carta especial, que como eu disse, todo Yu-Gi-Oh! Tem isso, de o cara surgir uma carta no deck dele. Sim. Nesse caso, as cartas mudam realmente na mão dele e aparece lá, pêndulo, o formato que tá hoje em dia no TCG, no TCG do Yu-Gi-Oh! Sim. O formato da carta, tal, com o rank do pêndulo. Rank não, se eu não me engano é... Não, ainda o que acontece? Ele ainda tem nível, ele é um monstro com níveis ainda, só que a parte, tipo, tem a parte de cima que tem a ilustração, da metade pra baixo ele tem o estilo de magia. Então é metade magia, metade criatura. Depois ele tem o... Não é rank, é outro nome, que seria o local do pêndulo dele. Fala que é Pendulum Scale. A escala de pêndulo. Depois, daí na mão dele surgiu... Teve 3 cartas que se transformaram. O Old Ace, o dragão dele de olhos diferentes, transformou num desses monstros de rank, que tem a carta dele. Depois os 2 magos. O do tempo e o mago do... Então é Magician of Astromancy e Magician of Chronomancy. Isso, Chronomancy e Astromancy. Depois eles... Um é escala 1, outro escala 8. Depois ele fala, eu trago o meu monstro de escala 1, pêndulo, e ele em uma zona especial. Não é zona de monstro. Depois ele traz uma escala 1 e uma escala 8. Depois com isso surgiu o efeito de um pêndulo gigante aparecendo. Que é animal, velho. E esses 2 magos, como se fizesse a força para esse pêndulo se movimentar. Como se a magia dele fizesse a força daquele pêndulo. Depois com isso abriu um portal e ele fala, e agora eu posso trazer todos os meus monstros de level 2 a 7 com o pêndulo Summon. E ele traz. Aí que vem a cena do cara, do atual campeão lá, ficando meio, what the fuck is this? E depois vai fechando no rosto dele, ele tá com um sorrisinho, ele tá com um sorriso, uma cara meio séria, meio sorrindo, tipo, te peguei agora. E fecha pro encerramento. Putz, animal, velho. Não, esse final foi aquele final pra falar, você vai ter que assistir o próximo episódio. Mas uma coisa que nós esquecemos de falar, que é importante dizer, é a motivação do Yuya pra duelar contra esse campeão atual. Verdade, porque o que acontece? No começo tem toda a cena com ele, começa o quê? Ele treinando junto com o companheiro dele num sistema Sona Division. Ok, só que ele é quebrado por causa de uma menina do grupo. Eles estão numa escola que ensina a esses duelos de ação. Que eles ensinam regra, ensinam como se portar diante ao público também. Exato. Daí começa uma discussão, porque foi quebrado, não sei o que, papapá, e aparece o empresário do cara. Ele é o empresário dele, né? É empresário. Ele é o empresário e ele chega lá com uma proposta pro Yuya e pra escola. A proposta é o quê? Que ele duele contra o cara que teria enfrentado o pai dele 3 anos antes. Só que na época o pai dele não apareceu. E por isso ele ficou com uma imagem de covardia, que ele sumiu e desapareceu. E realmente, depois disso, ele sumiu. Nunca mais foi visto. O Yuya, ele até, quando ele é criança e aconteceu isso, quando ele é mais novo, quer dizer, sim, ele fala, eu duelo contra você até que meu pai não venha. E tem que se lembrar que o pai dele era o maior jogador de duelo de ação da época. Por isso que o cara queria enfrentar ele. Eu acho que nessa época o cara ainda não era o campeão mundial. Ele queria se tornar o melhor, por isso queria enfrentar o melhor jogador desse tipo. Até tem um negócio que eu achei muito 10, é que a gente tá falando até da roupa do Yuya, a roupa do pai dele, cara, putz, pra onde que ele tava, ficou muito legal. Tipo, tem um bicho, uma criatura que tá com ele, sempre com ele, todas as imagens tem a criatura dele e ele do lado, e ele tem uma cartola, tem um óculos também, cara, tem toda uma
caracterização. E pra mim me lembrou muito o pai do Yuma, só que você tem que mudar algumas coisas aqui pra parecer. Esse pai é mais magro do que o pai do Yuma, não é um aventureiro que nem o pai do Yuma, sim. mas você lembra muito ele com shows de, por exemplo, Las Vegas. Você vê aqueles magos de Las Vegas tal, às vezes com uma cartola, com aquela cara mais séria, assim, mais centrado. Tipo, você sabe que aquela pessoa, só de ver a aparência dela, você já sabe que ele vai fazer alguma coisa grande, vai fazer um espetáculo. Depois ele pegaram bem essa imagem, assim, de um mestre de cerimônias e um grande mago e colocaram no pai do Yuya. Daí fazem a oferta. Também viria uma vantagem para a escola, que é conseguir um novo modelo de Solid Division para a escola. Iam dar um Solid Division, a última geração de Solid Division. É como se fosse pegar um carro, eles iam dar uma Ferrari para a escola, mais ou menos isso. Eles iam pegar a última geração, a mais avançada, com tecnologia de solidificação maior, onde que o campeão mundial era o garoto propaganda. E tipo, é uma propaganda fina da época, porque realmente, cara, depois de 3 anos o garoto já tem idade. A parte de marketing ali foi legal, porque todo mundo esperava o duelo. E por que não trazer o filho do cara do duelo? Todo mundo esperava 3 anos atrás. Não é o prato principal, é aquele aperitivo. É aquela coisinha tipo, não foi isso que eu queria ver, mas não, tem aqui. O povo tá muito nessa ideia. Tanto é que quando vai começar o duelo, as pessoas ficam comentando, não, mas cadê o rapazinho? Será que é igual o pai dele e tal? Ninguém esperava uma grande luta. Esperava só um revival, uma reprise, mais ou menos assim. Não, e no começo ainda eles falam, porque o Yuya ele demora pra aparecer. E o turma começa a falar, será que ele se acovardou igual o pai dele? Será que ele sumiu, ficou com medo e não vai aparecer pro duelo? Até que ele aparece atrás do campeão mundial fazendo uma graça como se vestisse de palhaço. Palhaço não, com bobo da corte. Sim, é que o termo que eles colocaram foi Pierrot, que assim, um Pierrot, que seria um bobo da corte mesmo, né? E realmente ele tem todo o vestimento de bobo da corte, depois ele muda, no meio dela, ele muda pra roupa dele atual, que é quando ele chama o The Ice. Aí ele tira a roupa de Pierrot de vez e fica com a roupa natural dele. Depois ele tem um monstro que é um porquinho. Não, é o hipopótamo. Eu não sei o que ele tem com hipopótamo, velho. Tipo, a primeira carta que ele usa no anime é hipopótamos carnival. É um carnaval de hipopótamos, tipo... Mas essa carta de hipopótamo é linda, cara. A carta, com ela, você não precisa de 2 cartas pra fazer um Tribute Summon. Ela já vale por 2. Sim, tu vai ver o efeito dela depois, é um efeito animal, cara. A bichinha, né? É fofinha, né? Bem legalzinho. Não é ruim. Se eu não me engano, o único monstro que tinha antes desse, que fazia esse efeito, era uma carta Dark, que servia como 2 tributos pra qualquer invocação Dark. Ele é restrito pra Dark, mas daí você pode invocar o que você quiser. E era a imagem dele já era 2 bolinhas de negras, uma rodando com a outra. Eu esqueci o nome da carta. Ladies and gentlemen! E por falar nisso, o jogo muda, né, agora. Sim, e com esse nova saga do anime começa novas regras. Agora, além de cartas que foram proibidas, que eu acredito muito que foi por causa do Pêndulo Summon, por exemplo, tiraram a Heavy Storm, essas coisas assim. Eu acho que até naquela época eles já estavam imaginando que com esse Pêndulo Summon, Heavy Storm ia ser alguma carta muito ruim, porque o Pêndulo Summon ele é considerado uma carta mágica se você tiver ele colocado no local de pêndulo mesmo. Sim. Ele é considerado uma carta mágica, um tufão místico. O tufão ainda foi colocado porque é uma só. O Heavy Storm ia acabar com a mecânica inteira. Ia destruir todos. Depois o cara usa pêndulos, o Heavy Storm, além de destruir o espelho, força espelho, vai destruir os pêndulos dele. Depois daí não ia dar certo. E tem carta pra proteger agora a zona de pêndulo e tal. Depois com isso agora tem 2 zonas de pêndulo. A zona de extra, acima do extra deck, não é mais as banidas, se eu não me engano. É acima do extra deck que tinha as banidas, não era? Ou era o cemitério? Que nem acho que no Yu-Gi-Oh! Pro, as banidas ficam do lado. Sim. No campo de papel, digamos, se comprar um deck do Starter 2014, já vem com um pêndulo, parece. Sim. Você tem subiu as 2 casas que ficavam na parte de cima, junto com a linha de monstros. Sim. Que era, o deck ficou no mesmo lugar, o cemitério parece que subiu,
Ou não? O cemitério, O cemitério subiu e ficou um pêndulo ali, e a parte de campo subiu. Isso, a parte de campo. Cartas de campo subiram, ficou o pêndulo embaixo dele e o extra deck. As 5 casas de criatura, 5 casas de magia continuaram a mesma coisa. Depois com isso tem essa zona de pêndulo. A mecânica de pêndulo é assim: você tem, como a gente falou, o rank de pêndulo, o nível do pêndulo. E vai de 1 a 8, pelo que foi mostrado até agora. Não vai passar disso. É capaz de que uma carta ou outra você consiga passar. Mas qualquer monstro que esteja nessa zona entre 1 e 8, que seria entre 2 a 7, você pode invocar. Ou se você colocar um 4 e 8, você vai poder invocar monstro level 5, 6 e 7. E você invoca todos como Special Summon. Com isso você consegue fazer você consegue limpar sua mão no primeiro turno, dependendo da mão, se você jogar um deck de pêndulo. Antigamente já tinha isso, mas agora ficou mais fácil. Você não precisa de combo pra poder descer tudo. E eu acho incrível porque, o pêndulo, ele só é, pra mim, ele só é no TCG, ele só é um meio pra você poder fazer as outras mecânicas. Com o pêndulo, você consegue fazer muito mais rápido um Synchro. O Exceed, que é rápido, você consegue fazer muito mais rápido agora por causa disso. E agora são coisas de nível alto que vão sair. Bem altos, como a gente tava falando de invocações por tributo, na maioria dos monstros, até os pêndulos são altos, são level 6, são level 7. O Old Eyes, que é o de olhos de diferença, é level 7. E agora toda vez que um pêndulo seu foi destruído, ele não vai pro cemitério, se ele estiver na zona de pêndulo. Ele vai pro seu extra deck virado pra cima. E na hora que você consegue fazer o pêndulo sumo, você pode trazer esses monstros pêndulos do extra deck pro campo. O que quer dizer que vai facilitar ainda mais você trazer esses monstros, e eles têm efeitos. Quando estão na zona de pêndulo, eles têm efeito como mágica. E quando eles vão pra zona de monstro, eles ganham efeito de monstro. E eles têm realmente efeito de monstro e efeito de magia. Por exemplo, o Jace, no turno, por exemplo, um efeito dele quando ele tá na zona de pêndulo, que você pode sacrificar ele e com isso trazer outro monstro pêndulo, por exemplo. Não sei se é pêndulo ou se tem restrição de ataque, mas ele serve pra você trazer outro pêndulo na grande maioria. Você sacrifica ele vai pro seu extra deck, virar pra cima. Ele tem 2.500 de ataque, é bom lembrar. Sim, pô, já é uma grande coisa. E quando ele mata o monstro, ele dá metade do ataque desse monstro como dano. Isso é muito bom, cara, causando dano no cara. Ai, que delícia. Mas é do ataque original ainda do monstro. O monstro original dele tem 3.000 de ataque. Você reduzir o ataque do monstro pra 2.000, ele vai tomar 1.500 porque o ataque original do monstro era 3.000. Exato. Depois com isso, você manda ele pro extra, você pega outro pêndulo, isso no final do turno. Depois no outro turno você pode trazer esse outro pêndulo e você já traz esse monstro do extra, level 7, 2.500 de ataque. Uma mecânica muito boa pra você ter um monstro a mais no campo. Tem um detalhe que eu quero falar, que é a mãe do Ilya. Eu não sei se é a mãe dele, mas se for a mãe dele, eu tava comentando isso fora daqui no off, meu querido, que incrível. Falando da mãe dele, a mãe dele é uma pessoa muito, pelo que foi mostrado, é diferente de todas as mães. Seria mais, por exemplo, como se você fosse ver a irmã do Yuma. Tipo, ela tem aquela coisa assim, séria, e você vê que ela tem alguma coisa assim, tipo, ela é boa em alguma coisa. Quando a turma da escola dele tá vendo ele batalhando lá, ela aparece, eu acho que é a mãe dele, tenho quase certeza. Me corrija se estiver errado. E ela chega e fala, mas ele já começou a batalhar. Ele tá duelando do jeito dele, não tá fugindo. Porque ele começa a correr durante todo o campo pra achar as cartas de ação, pra ele poder usar um efeito de uma carta dele. Depois ela explica, tipo, não, ele não tá fugindo, ele tá duelando do jeito que ele aprendeu a duelar. Ele em nenhum momento tá fugindo. Sim. Só que, cara, é a primeira mãe que aparece, né? Vamos falar a verdade. O Yugi, tá, eu vou dele que cuidava dele. O Jaden, eu não lembro, porque quando cheguei a assistir todo o GX, eu peguei uma parte, até 80, 100 e pouquinho, 80, 90 eu assisti. Eu assisti tudo e não lembro de pais dele. Eu lembro do Yugi no anime, mas de pai nenhum. Do Jaden também, não tinha, né? Não tinha pai. O Yuma foi a primeira mãe que apareceu, eu acho. Que a mãe dele e o pai dele foram levados para outro mundo, mas aparece ela no anime, abraçado com o pai e tal. Agora já falamos da mãe do Yuya. Se for a mãe do Yuya, meu Deus, como pode? Eu falo isso porque eu tenho um fraco por mulheres em animes. Eu tenho fraco por mulheres na rua, eu tenho um fraco por mulheres em geral. Não, só as feias que não. As feias eu não tenho fraco nenhum, eu dou na cara se precisar. Se precisar. Mas não precisa, elas são legais, são muito gente finas. Ou são a gente também, ok? Pessoas feias, ok, obrigado. Eu também sou feio, pode dizer. Não posso dizer isso, eu sempre me olho no espelho e falo, você é feio. Ladies and gentlemen,
agora, depois que eu falei isso, eu abri meu coração. Suas considerações finais, Wesley, sobre esse primeiro episódio. E o que eu vou esperar pela frente, né? Sim, porque eu esqueci de falar isso. Mas então, minhas considerações finais nesse primeiro episódio foi... Eu realmente gostei. Eu sou alguém que acompanha tanto o anime quanto a parte do mangá e também a parte do jogo, até modo competitivo. Eu gosto desse mundo. E eu achei a estrutura do pêndulo, a forma que foi retratada, linda. Eu acho que ela vai trazer uma mecânica muito boa pro jogo. Uma mudança pro jogo que tava entre aspas parado. Porque até a parte quando chegou o Cyclo ficou uma coisa muito contínua. O Cyclo, depois o Exceed, era uma coisa muito fixa. Você mandava outras suas cartas pro cemitério, depois trazia. Ou você mandava cartas do cemitério de Luz Trevas pra trazer um monstro específico. Ou você trazia monstro level alto pra fazer um Exceed específico, que conseguia só ele às vezes ganhar o jogo. É uma coisa assim muito normal, assim, muito... Você, pra ganhar esse jogo, você vai ter que usar uma das 5 estratégias aqui. Ó, tô te mostrando. Agora escolhe uma, agora não. Com o pêndulo você vai poder criar outras estratégias. De 5 vai passar para 12. Vai continuar aquela coisa assim limitada? Vai. Porque não tem como você ganhar competitivamente fazendo uma ideia mirabolante. É muito difícil isso. É mais difícil do que ganhar na Mega Sena. Cara, e ganhar na Mega Sena, eu tô tentando, hein? Eu tô tentando mesmo. A fundo, eu não jogo. Mas eu tô tentando, eu tô lá tentando. Eu estou botando fé que eu vou ganhar na Mega Sena sem jogar. Mas ok. Eu tenho essa ideia de querer fazer meu deck, fazer uma coisa diferente. Mas eu concordo que tem coisas que você não dá pra você mudar, que você tem que seguir uma estratégia, uma coisa assim que já foi comprovada. Que a água ganha do fogo, por exemplo. Se você pegar o fogo pra ir contra a água, dificilmente você vai ganhar. Pode ganhar? Pode, mas você vai contar com muitos fatores externos. Mas eu sempre vou continuar com essa minha linha de sonhador e vou tentar. Mas voltando ao assunto, o pêndulo vai mudar essa situação atual do jogo, ao meu ver. O anime, eu tô tendo muita expectativa desse anime. A gente conversou em off falando que a representação do Yugi, tempo, a gente falou sobre linha do tempo, que nesse anime e do Yuma, o Zexal, não teve aparição de quase nada dos 3 primeiros. Dos Zexal só apareceu o Dragão Branco, o Mago Negro, que foi naquele duelo das estátuas, mas fora isso não teve nada, assim, uma demonstração direta da Kaiba Corps ou qualquer outra coisa. Depois com isso a gente falou que isso poderia ter sido uma linha do tempo diferente ou não. Mas do Zexal para agora do Arc V, parece que a linha do tempo é a mesma. Que é só o AR Vision, que era o óculos de visão de realidade aumentada do Zexal, foi mudada para esse Solid Vision. Solid Vision, que agora transforma as coisas realmente em algo sólido, para você poder andar naquela arena. Exato. Com isso, parece que só foi uma evolução de tecnologia e continua a mesma linha. Agora vamos ver como que vai ser. Mas eu estou esperando um protagonista foda sozinho, que ele vai conseguir lutar. Dá pra perceber que ele vai perder a primeira luta. Se ele ganhar, vai ser o maior, como posso dizer, plot twist da minha vida. Porque sempre o protagonista começa perdendo. Mas se ele começar ganhando do campeão mundial, já no segundo episódio, nossa, eu vou achar muito, muito foda isso, cara. Porque vai mudar toda a linha. E a forma que eles vão ter que trabalhar o personagem vai ser muito diferente. Que ele vai ter que jogar ele numa coisa mais forte. Ou às vezes até o protagonista, lá o campeão mundial, enfrentar de novo o protagonista e falar, agora vamos duelar a sério. Fazer um melhor de 3, alguma coisa assim. Não sei, mas se ele ganhar o primeiro duelo, que eu acho que não ia ser uma coisa muito, muito diferente do que tudo que é mostrado. Porque dá pra ter aquela lógica, ele vai perder o primeiro duelo e tal, pra ele ter aquela motivação, continuar lutando e tal. Mas, espero que ele ganhe. Ladies and gentlemen! Do meu lado, o que acontece? Fala primeiro do jogo. A mecânica de pêndulo, como você já colocou bem ainda, ele vai mudar muito, ele vai abrir, digamos assim, ele vai abrir horizontes dentro do TCG, do OCG também. O OCG já abriu muita coisa, já vejo alguns decks no Yu-Gi-Oh! Pro rodando bem legal, com mecânica de pêndulo, já com as pouquíssimas cartas que tem já tá rodando legal. Eu mesmo já tô meio desenhando os decks assim, vou fazer um deck assim, papá com pêndulo, ver se fica maneiro, tô dando uma olhada.
Mas então, ele vai abrir horizontes pra você poder fazer as mecânicas antigas, que é o ritual mesmo, a fusão, o Exceed, o Synchro. Então eu acho que o Pendulum vai abrir caminho pra você poder fazer todos eles mais fácil. Vai ser um coadjuvante, entre aspas, nessa parte. Mas como você falou de... Como que a gente começou falando que nesse Yu-Gi-Oh! Tá trazendo muita coisa de tributo summon, tem aquelas cartas que são obrigatórias você tributar pra entrar em campo. Com isso, essas cartas eu acredito que vai voltar. Pra entrar em campo, você precisa tributar 3 monstros de tal tipo. Com isso, eu acho que elas vão voltar, vão conseguir trazer, ou até mesmo uma carta que, não sei se é proibida ou não, mas eu lembro que eu vi ela um tempo atrás, que ela, pra você trazer ela, você tem que tributar um Exceed, um Cycle, um Ritual e um Fusion Monster. É uma carta com nome de mulher ainda. Isso, é uma mulherzinha. Depois ela entra em campo, praticamente você ganha o jogo. É porque se não fosse nome de mulher, eu nunca ia lembrar. Ah, igual a carta que eu esqueci, né? Mas agora eu vi. É Double Custom. Double Custom, que é o nome da carta. Depois tem dois fantasminhas, cada um de um lado. Depois ele serve pra como 2 tributos pra um Dark Monster. Voltando ali, o Pendulum pra mim ele vai abrir caminho pras outras mecânicas, sim. Como você falou também, tem a possibilidade de você fazer só com Tribute Monster. Tem Tribute Monster muito forte, que as pessoas foram meio que esquecendo, foram meio que... Com essas mecânicas de Synchro, com a mecânica do Exceed, foram meio esquecidos, porque ele tem níveis mais altos e atrapalhariam a mecânica desses jogos. É difícil de trazer sem ter um auxiliador. Antigamente você não tinha tanta carta pra te auxiliar pra trazer monstros pra você poder tributar eles. Se você fizesse isso, você ia demorar muito o seu jogo e os jogos estavam entre aspas rápidos. Você tinha que decidir o seu jogo em 4 turnos ou senão você perdia o jogo, por exemplo. E o que acontece agora é que o Pendulum vai abrir caminho, vai realmente fazer eles brilharem agora. Agora os monstros trazidos por Pendulum Summon, ou os monstros Pendulum mesmo, vão brilhar porque eles são de níveis altos, eles vão fazer habilidades por causa disso. Vai dar um novo sabor pro TCG, pro OCG, que seja. O anime, cara, eu espero que ele não se debandeie muito pro lado da primeira fase do Zexal. Por quê? Chegou a parte das eliminatórias ali do campeonato de Heartland, ele enfraqueceu pra caramba. Ficaram duelos fracos pra mostrar cartas novas e nós sabemos, vocês ouvintes, nós também sabemos que o desenho não é feito exatamente do fã pra fã, é comercial. Tem a consideração ao fã? Sim, só que no fundo ele é comercial. Nós temos que entender isso também. Ele é feito pra vender cartas, ok, e faz isso muito bem. É igual um Pokémon da vida, que o anime ele é pra trazer novas pessoas pra aquele mundo. Por isso que repete tanto. Não é pra mostrar pro fã que começou em 90 assistir Pokémon que o Ash conseguiu ganhar o título. Não, é pra mostrar novos Pokémons, fazer as crianças hoje em dia gostar daquilo e começar a comprar os produtos do Pokémon. Eu acho que a primeira pergunta que alguém faz do Pokémon é por que até hoje o Ash não catou ninguém. Aí nesse ponto, cara, quando ele fez essa pergunta pra ele mesmo, ele falou: não vou assistir mais Pokémon. Você não catou ninguém, rapaz. Eu já catei alguém e você não catou ninguém. Isso o cara já com 20 anos. É, e ele tem 10, parece que tem 10 ainda. Entendeu? Tipo, ele anda o mundo inteiro, conhece pessoas, conhece menininhas, pediu, pega Pokémon raro, Pokémon lendário, Pokémon não sei o que, Pokémon do lixo. E não fez nada além de pegar Pokémon, sabe? Que legal. Depois de um tempo vai quebrando a sua rotina. Mas vamos falar de Pokémon mais pra frente. Voltando, anime, eu espero que ele tenha essa parte do mundo, do entretenimento, sim. Só que ele também tem, eu gostei que ele tem um ponto sério. O porquê do pai dele ter desaparecido é um ponto que no Zexal já foi explorado. Pra mim já foi explorado no Zexal. E eu espero que eles não façam mais do mesmo. Ah, vai ser a mesma mecânica do pai desaparecido que vai aparecer em algum lugar místico, pichu. Aí explicação pro pêndulo. Por isso que o pai dele tinha dado o pêndulo, por exemplo, pra ele. Eu penso que eles talvez não devam fazer o mais do mesmo. Que a mecânica do pai desaparecido seja uma coisa, numa história nova. Que ele tenha desaparecido por um motivo bom. Um motivo... Não que o pai do Yuma tenha desaparecido por um motivo bom. Aconteceu dele desaparecer. E a história deu aquela mudada. Vamos mudar a história um pouquinho. Já deu um passo à frente em ter coragem de colocar esse duelo de ação. Porque é corajoso. Porque no 5Ds eu achei corajoso alguém fazer o duelo de corrida, a corrida do duelo. Que todo mundo que eu falo, nossa, será que é horrível, os caras andam de moto, não sei o que, papapá. Eu adorei, cara, eu assisti 185 episódios afinzaço, um em cima do outro. Sim. Essa parte de mudança de duelo eu gosto muito. Porque o Yu-Gi-Oh! Jogo é pra ser em mesa, ponto. Mas um anime pode trabalhar tanta coisa, como
corrida de moto. Pode até trabalhar com esporte que eu vou gostar, cara. O cara chuta uma bola, sai um monstro dentro daquela bola e faz um efeito quando fizer um gol, cara. Eu vou gostar porque vai estar mudando, vai estar recriando a imagem. Mas tem que tomar cuidado como que eles colocam as coisas. Por exemplo, as cartas de ação desse novo Yu-Gi. Um amigo meu falou que ele precisa de uma confirmação uma explicação sobre aquilo, pra ele entender e tal. E eu não preciso dessa explicação e tal. Mas eu acredito que é que nem o 5Ds, tinha aquelas cartas de corrida. Sim, porque, só pra explicar pro ouvinte que não, tipo, eu não vi 5Ds, eu só ouvi o Yu-Gi-Oh! Que passava na Globo, ou só vi o primeiro, o GX, que também passou na Globo, que é uma geração pra frente, realmente. No 5D existiam as Speed Spells, são magias de velocidade. A cada turno, no duelo de corrida, o jogador ganhava um marcador de velocidade. E dependendo de quantos marcadores de velocidade o jogador tinha, ele podia mandar esses marcadores embora para fazer uma mágica de velocidade. Então velocidade era magia nos 5Ds também. Agora, a ação é magia. Você tem que realmente alcançar a carta e usar ela no momento certo. Tanto é que o Yuya toma dano porque ele não consegue alcançar uma carta que estava a 2 palmos dele. E ele estava desesperado para pegar aquele negócio. Ele, por exemplo, ele evita que o monstro dele seja destruído usando uma carta de ação na hora, que evita a destruição do monstro e toma metade do dano. Agora o fator não é só mágica e armadilha, tem um outro fator que pode mudar o jogo. Sim, e que realmente ele foi mudando a faceta do jogo. Esse duelo de ação, na mesa ia ficar uma porcaria. Ok, concordo 100%. Na mesa não tem como ter um duelo de ação, senão ia ser um live action Yu-Gi-Oh! Ia ser muito feio isso, ia ser muito esquisito. Mas no anime encaixou bem. Eu achei corajoso eles terem colocado isso. Muita gente vai falar, não, mas Fabrício, você é um bosta por pensar isso. Sou sim, fedo pra caramba. Mas eu apoio que tenha uma mecânica nova, um jeito novo de duelar. Que não fique mais do mesmo. Falar, mas e uma fã mais do mesmo? Mais ou menos. Porque ele teve a proposta no Duel Carnival de, eliminatório, o que é? É juntar pecinhas. Ele tem uma mecânica diferentinha. Diferente. Não foi inovadora, foi diferente. De como você passava pra próxima fase. Ele teve que duelar em cima de trilho de trem e tal. Teve algumas diferenças. Sim, isso eu achei bem legal. Mas só pra fechar aqui, eu espero que o anime vá pra frente. Eu espero que o anime tenha realmente sucesso. Que a gente possa ver vários duelos do Yuya. E que, cara, daqui a um tempo a gente possa voltar a vir aqui pra falar bem do Yu-Gi-Oh! Arc V. E que ele possa fazer jus a toda a saga Yu-Gi-Oh! Que já veio desde 96. Que já é o mangá e o anime também. Acho que 98 saiu o anime. Se eu não estou enganado. Mas é isso. Ladies and gentlemen, muito obrigado, Wesley. Valeu mesmo. Espero que você volte a falar conosco. Volte a participar desse programa. Muito obrigado mesmo, cara. Eu que agradeço e com certeza, se tiver a oportunidade, com certeza vou participar. Eu gosto muito desse universo de animes, mangás, de jogos, então no que for nesse assunto e eu conhecer, eu tô aqui dentro. Tô falando, tô explicando o que eu puder. Se eu não puder, eu peço ajuda de amigo e explico do mesmo jeito. Tamo aí. Então, terça-feira, às 6 horas da tarde, eu tô aqui na sua casa de novo pra gravar o segundo, beleza? 6 horas da tarde é meio complicado porque eu tô na faculdade e indo pra faculdade. Não interessa. Então a gente vê um pouco antes. A gente vai na faculdade junto. Beleza, vamos caminhando e gravando. Ok, valeu, Wesley. Muito obrigado, pessoas, por estarem ouvindo a gente até agora. Obrigado por sua paciência e sua audiência. E bye! Até mais. Até a próxima. Boa noite, bom dia, boa tarde. Fique com o coração das cartas. E saiba o momento de usar seu poder do protagonismo. E sempre bebam água de filtro, não bebam água da torneira. A não ser que a torneira esteja perto de você e a coisa não esteja. Ou se a torneira tem aquele filtrinho. Ou se você tá com preguiça, você pode beber da torneira. Se morrer de dor de barriga depois, o problema é seu. Tchau, valeu!